Esse trabalho tem três objetivos. Primeiro, levar-nos a uma reflexão sobre nossa real posição no contexto universal, o tamanho de nossa fé ante a probabilidade de mudanças radicais e profundas, a fragilidade da vida nessa dimensão e a impotência do homem ante eventos imprevisíveis da natureza, e, por fim, algumas coincidências que foram surgindo ao longo da elaboração do roteiro que vocês vão conhecer. Nós começaremos dando uma visualizada naquilo que existe hoje disponível graças a esse prodígio da tecnologia humana, que é o telescópio Hubble. Ele, na verdade, foi imaginado em 1923 por um astrônomo de nome Hermann Oberth, e somente no ano de 1990, no dia 24 de setembro, ele foi viabilizado com o lançamento de um satélite que continha esse telescópio que deveria se fixar a 568 quilômetros da crosta terrestre. E, na verdade, ele, por um erro de cálculo, só começaria a operar em 1993, graças a uma divergência nas extremidades do espelho desse equipamento, um erro, para se ter uma ideia, de 2 microns, equivalente a 2/10 de um fio de cabelo. Ele, a cada 96 minutos, dá um giro ao redor da Terra. Ao longo de 15 anos, ele passou ao redor da Terra 80.000 vezes, fazendo 700.000 exposições ou fotografias de 22.000 alvos astronômicos diferentes. Ele, em 1995, foi feita uma experiência de deixá-lo fixado durante 10 dias num único ponto, e nessa ocasião ele conseguiu fotografar o equivalente a 3.000 galáxias. Passando por algumas atualizações, no ano de 2003, nova experiência, agora deixando-o durante 11 dias, focalizando um único ponto do espaço, e a distância calculada do alcance dele nessa ocasião foi de 78 bilhões de anos-luz. Um ano-luz é a distância percorrida pela luz no vácuo durante um ano, cerca de 9,5 trilhões de quilômetros. E ele conseguiu capturar imagens a 78 bilhões de anos-luz. E nessa posição, ele fotografou nada mais, nada menos do que 10.000 galáxias. Com base nessas informações, os nossos astrônomos imaginam que pelo universo afora existe alguma coisa entre 1.500 e 2.500 bilhões de galáxias. E considerando que essas galáxias são compostas de estrelas, eles imaginam que exista aproximadamente 100 trilhões de bilhões de estrelas pelo universo afora. Nós vamos então dar uma espiadinha no universo durante alguns minutos num clipe preparado exclusivamente para este trabalho. Realmente extraordinário. Kardec, no livro A Gênese, capítulo 18, item 4, ousadamente para a época, em 1868, fez a seguinte afirmação, que o universo é ao mesmo tempo um mecanismo incomensurável, acionado por um número incontável de inteligências e um imenso governo no qual cada ser inteligente tem a sua parte de ação sob as vistas do soberano Senhor, cuja vontade única mantém por toda a parte a unidade. Sob o império desta vasta potência reguladora, tudo se move, tudo funciona em perfeita ordem. Então nós podemos deduzir disso tudo que essa força, essa inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas, que nós denominamos Deus, é realmente algo de extraordinário pela sua obra. Vamos agora
vir um pouco mais para perto, vamos ver a Via Láctea. Essa daí é a estrutura, a galáxia na qual está contida a nossa Terra, o nosso sistema solar. Ela tem aproximadamente 13 a 20 bilhões de anos, está em rotação, tem um diâmetro de 950 quatrilhões de quilômetros e estima-se que tem algo em torno de 200 bilhões de estrelas. Destas, 67%, ou seja, 130 bilhões, seriam dotadas de planetas como esses que fazem parte do Sistema Solar. O Sistema Solar é um conjuntinho de 8 planetas e aí nós temos uma visualização da sua posição dentro da Via Láctea. Ela está realmente apontada por essa seta e nós temos uma ideia do tamanho do Sistema Solar dentro da Via Láctea ou da Via Láctea em relação ao Sistema Solar. O Sistema Solar localiza-se no braço de Órion, na Via Láctea, dista 28 milhões de anos-luz do centro, tem 8 planetas e está em rotação em relação ao centro da Via Láctea. O Sol tem uma formação de aproximadamente 5 bilhões de anos estimados, seu diâmetro é de 1.390.000 quilômetros, 99,1% do nosso sistema é a massa do Sol. Sua superfície atinge 6.000 graus Celsius. Ele gira a 250 mil quilômetros por segundo ao redor do centro da Via Láctea e dista 33 mil anos-luz do centro desta Via Láctea. O Sol gira em torno do seu eixo, segundo descobertas relativamente recentes, aproximadamente uma vez por mês. Tem um nível de atividade que aumenta e diminui em ciclos com duração média de 11 anos. Essa oscilação afeta o magnetismo da Terra, o magnetismo humano, o clima, a eletricidade, as telecomunicações e imagina-se também as atividades sísmicas. Seu comportamento passou a ser observado por alterações iniciadas após a metade do século XX e, para tanto, os nossos cientistas enviaram para o espaço um satélite de nome Sorro, que está a 145 milhões de quilômetros de distância da Terra e permanece constantemente fotografando o Sol. Baseado nessas observações, descobriu-se que ele perdeu seu polo magnético e também que essas explosões solares se intensificaram na segunda metade do século XX. No canto inferior direito daquela foto, nós estamos vendo uma explosão solar que emana ventos solares na direção em que houve a explosão. Aquela explosão tem o tamanho que comporta várias vezes o planeta Terra. Esta é a Terra, linda, conforme Chico Xavier, um jardim suspenso na imensidão do cosmos. Ela tem aproximadamente 4,6 bilhões de anos, dista do Sol 150 milhões de quilômetros, tem uma posição no sistema em terceiro lugar e uma inclinação de 23 graus em relação ao Sol, que na realidade permite a ocorrência das diferentes estações do ano, mantendo o equilíbrio ecológico do nosso planeta. A Terra é o quinto maior planeta do sistema. Tem uma superfície de aproximadamente 510 milhões de quilômetros quadrados, pesa aproximadamente 6 sextilhões de toneladas, segundo estimativas dos cientistas, e viaja a uma velocidade de 30 km por segundo, ou seja, 108 mil km por hora ao redor do Sol. Ela é constituída de 75% de água, sendo 97,3% água salgada e 2,7% apenas de água doce. E os outros 25% do planeta é o que comporta ou que constitui a parte da Terra ou da crosta, né? Que na realidade é isso sobre o qual nós nos movimentamos. Essa crosta ela se reduz a pouco menos de 2 km em certas partes do oceano.
ela, na crosta continental, tem uma espessura média de 30 quilômetros. Entre a crosta e o núcleo, há o manto terrestre que é rochoso, porém líquido. E a superfície do globo se divide num mosaico de cerca de 30 placas tectônicas, cada uma carregando um pedaço do continente ou um pedaço do fundo do mar. Esta é uma imagem das placas tectônicas que constituem aquilo que é o, vamos dizer assim, o assoalho da Terra, né? Está abaixo da crosta e abaixo dos oceanos. São 30 placas gigantescas. Nós podemos observar que na América do Sul, do lado leste, digamos assim, a placa ela margeia toda a costa da América do Sul. E no lado oeste, que é o lado onde está o Brasil, a distância é bastante grande em relação a essa placa, que está entre, talvez, a metade do caminho entre o Brasil e o continente africano. A Terra, segundo André Luiz, no livro Os Mensageiros, ouvindo e repassando nos conceitos emitidos por Aniceto, que é um instrutor que André Luiz acompanha durante as narrativas através de Chico Xavier, ele fala que há, porém, André, outros mundos sutis dentro dos mundos grosseiros, maravilhosas esferas que se interpenetram. O olho humano sofre variadas limitações e todas as lentes físicas reunidas não conseguiriam surpreender o campo da alma que rege o desenvolvimento das faculdades espirituais para tornar-se perceptível. E Allan Kardec ouviu dos espíritos quando preparava aquilo que nós conhecemos como Livro dos Espíritos, na questão 36, a seguinte resposta à pergunta que ele fez aos espíritos: o vazio absoluto existe em alguma parte do espaço? E a resposta é não. Nada é vazio. O que te parece vazio está ocupado por uma matéria que escapa aos teus sentidos e instrumentos. Ainda através de Chico Xavier, nós encontramos uma observação bastante interessante no livro Instruções Psicofônicas, emitida por um espírito de nome Efigênio Vitor, desencarnado em 1953. Ele foi um espírita militante devotado à causa do Evangelho, sócio fundador do Centro Espírita Tiago Maior e da Sociedade de Amparo à Pobreza da cidade de Belo Horizonte. Na sua mensagem, ele satisfaz a sua e a nossa curiosidade, dizendo o seguinte: que acima da crosta terrestre comum temos uma cinta atmosférica classificada por cinta densa, com a profundidade de 50 quilômetros. Além dela, estende-se a cinta leve, com a profundidade de 950 quilômetros. Nesses 1000 quilômetros acima do plano onde nos encontramos, há um grande mundo aéreo composto de almas desencarnadas e variadas espécies de criaturas subhumanas ainda em desenvolvimento mental no rumo da humanidade. Chico Xavier nos transfere a seguinte informação também nas suas falas, que se cortarmos ao meio uma cebola, nós teremos uma visão de uma esfera dentro da outra, que é exatamente aquilo que seria essa quantidade de esferas que se interpenetram ao redor e no interior da Terra. Chico dizia também que via um mundo dentro do outro, dando uma ideia assim que realmente há uma interpenetração das diferentes dimensões. No século XX, alguns cientistas interessados em desenvolver a teoria do absoluto, que era perseguida por Albert Einstein quando ele desencarnou, ele que tinha feito a teoria da relatividade e tentava agora montar uma teoria através da qual ele pudesse explicar a origem de tudo. Eles deram continuidade às pesquisas interrompidas com a morte de Einstein. E aí, baseado na uma corrente que surgiu também no século XX, a partir de Max Planck, a teoria dos quantas, né, das partículas menores que compõem o átomo, a física quântica propôs nos anos 80 a chamada teoria das cordas. Depois, eles
superaram alguns obstáculos que encontravam na formulação dessa teoria e surgiram com a teoria das supercordas. E já no final do século XX, começo do século XXI, eles tinham evoluído no sentido de desenvolver a teoria dos universos paralelos e chegam a supor, inclusive, que a origem do nosso universo, do chamado Big Bang, seria talvez o resultado de uma colisão de dois gigantescos universos paralelos há 15 bilhões de anos atrás. Do ponto de vista físico, Emmanuel, através do médium Chico Xavier, em entrevista dada no ano de 1956, ele diz que a Terra alterna períodos de repouso e atividade, dentro de ciclos que se subdividem em 260 mil anos, que por sua vez se dividem em ciclos de 60 a 64 mil anos, onde tudo recomeça, e depois esses ciclos vão se sucedendo a intervalos de aproximadamente 28 em 28 mil anos, aproximadamente. Aí nós temos algumas visualizações de civilizações que passaram pela Terra e que ainda não conseguiram ser suficiente e devidamente explicadas pelos antropólogos que pesquisam essas questões das civilizações já desaparecidas. Em cima, algumas figuras de rostos humanos, algumas das quais pesando mais de 20 toneladas, esculpidas na rocha, que estão na Guatemala e no México, e que provavelmente eram figuras representativas de uma civilização que o homem ainda não consegue precisar exatamente qual seria. No canto inferior esquerdo, nós temos duas imagens interessantes. Elas estão em Nazca, no Peru. Ali nós temos uma espécie de um candelabro esculpido na montanha, na rocha bruta, e à direita uma espécie de uma figura simulando talvez uma aranha, que só pode ser visualizada de grande distância ou de grande altura. Mais à direita nós temos algumas figuras dos Moais, inclusive um homem ao lado de uma dessas figuras, que são algumas milhares que estão na Ilha de Páscoa, no Oceano Pacífico. E em cima a Stonehenge, que é uma outra construção também com blocos de pedra esculpido, que só podem ter sido transportados de distâncias de mais de 400 quilômetros para ser montadas ali, de uma certa forma erguidas, fixadas no solo e depois fixadas com a sobreposição de pedras também extremamente pesadas, formando um anel circular, né, evidentemente, que praticamente mantém isso há alguns séculos, aí intrigando os estudiosos da pesquisa das origens dos mesmos. Nós temos uma informação interessante que, na realidade, coincide com alguns prognósticos feitos por alguns visionários no início do século XX, inclusive Edgar Cayce, que antes do milênio terminar, haveria a descoberta de vestígios ou indícios da existência de Atlântida e também da Lemúria. E um desses vestígios justamente foi encontrado em 1997 no Japão, região inclusive dita pelos esoteristas e pelo próprio Emmanuel como sendo aquelas que contêm alguns remanescentes do continente lemuriano, do continente de Mu. E um pescador fazia algumas prospecções próximo da ilha de Anaguni, no sentido de encontrar cardumes de tubarão-martelo, quando se deparou com a construção que está no canto inferior esquerdo. Ali, intrigado diante disso, entusiasmado, excitado, procurou comunicar às autoridades para que fosse investigado o que seria aquilo. A primeira informação é de que aquilo era o resultado da ação das próprias correntes marítimas ao longo dos milênios, que teriam esculpido essas construções aí.
Acontece que uns meses depois, uns 3 meses depois dessa descoberta, aconteceu um dos inúmeros terremotos que acontecem próximo às ilhas japonesas. E o que acontece é que surgiram essas construções. Nós vemos aí, inclusive, cavernas com aparentemente anfiteatros, com escadarias. Nós vemos uma construção gigantesca que aparentemente é um rosto humano, também muito grande, não é? Esculpido em pedra bruta. Tudo isso teria submergido há algum tempo, em algum momento no passado da humanidade. Encontraram também várias inscrições em idiomas evidentemente não decifrados, que aparentemente são remanescentes da escrita que era de uma certa forma usada por esse povo que presume-se seja o povo de Mu ou da Lemúria, não é? Sobre a Atlântida, nós temos as informações, graças à difusão dos escritos de Platão no século XX, nós temos as informações de que Platão ouviu de Crítias, que teria ouvido de Solon, num diálogo que foi reproduzido no livro Diálogos de Platão, sobre a existência e desaparecimento da ilha de Poseidon, consequência direta das convulsões sísmicas que a afundaram em 48 horas com seus 64 milhões de habitantes. E Emmanuel dá, naquela entrevista citada há pouco, através de Chico Xavier, a informação que esta ocorrência teria se dado aproximadamente 10.500 anos antes de Cristo. Curiosamente, nós temos uma informação também interessante que fala sobre os remanescentes da Atlântida. Em 1994, um antropólogo pesquisador egípcio de nome Robert du Bauval escreveu um livro intitulado O Enigma de Órion, onde ele encontra alguma correlação entre as pirâmides construídas no norte da África, no Egito, aquelas que estão na América, entre os maias, na Guatemala e no México, não é? E algumas que estão em Angkor, no Camboja. Todas elas teriam sido construídas considerando o posicionamento do cinturão de Órion, que para nós é conhecido como as Três Marias, que nós estamos vendo ali no canto esquerdo embaixo, do lado direito, considerando o posicionamento delas. E para que realmente essas construções pudessem ser desenvolvidas, pudessem ser executadas, esse Robert Bauval encontrou, através de simulações de computador, uma data que coincide justamente com 10.500 anos, que seria exatamente a posição do cinturão de Órion, que teria sido talvez inspiração para os arquitetos, digamos assim, os construtores das diferentes pirâmides que têm um alinhamento igual às Três Marias. Nós temos uma informação interessante também, provavelmente de remanescentes dos habitantes de Atlântida, que já tinha começado um processo de colonização de outras áreas do planeta Terra, que deriva justamente do conhecimento maia. É a primeira coincidência, porque nós, quando elaborávamos esse trabalho, pensávamos, tínhamos mapeado ele na cabeça de uma forma, e o que aconteceu foi que houve um encaminhamento diferente daquele que imaginávamos a princípio. O primeiro deles foi justamente o descobrimento dessas informações a respeito do calendário solar e calendário lunar dos maias. Eles consideravam que a Terra caminha dentro do seu sistema em ciclos de aproximadamente 25.625 anos, dentro daquele conjunto que a gente poderia até dizer que seriam os signos do zodíaco, né? E esses períodos, eles se subdividem em períodos de 5.125 anos. Há uma divisão perfeita entre aquilo que seria a noite e o dia desse ciclo, né? De 12.800 anos, portanto. E nós estaríamos próximos do final de um ciclo desses, de 5.125 anos, e uma ocorrência comum nesse período é justamente
a emissão de um raio sincronizador do centro da Via Láctea que alinha todos os sistemas, todos os planetas. E nós estaríamos próximo desse momento, né? Esse momento, na verdade, final desse ciclo, teria iniciado em 1992, 20 anos antes da data fixada por eles, e ganhando uma intensificação justamente a partir do último eclipse do século XX, eclipse solar, portanto 13 anos antes da data fatal estabelecida por eles. Curiosamente, em 1997, a NASA descobriu que do centro da Via Láctea realmente há uma quantidade maior de energia sendo emanada na direção de todos os sistemas que compõem a dita Via Láctea, não é? Antes de avançarmos, nós vamos dar uma recuada no tempo e vamos ver uns trechos do livro de Isaías, que está contido lá no Antigo Testamento, onde esse profeta é considerado o maior de todos os profetas de Israel. No capítulo 24 do seu livro faz alguns prognósticos a respeito da terra. Ele diz em um momento: eis que o Senhor devasta a terra e a torna deserta, transtorna a sua face e dispersa seus habitantes. No versículo 3, a terra será totalmente devastada, inteiramente pilhada, porque o Senhor assim o decidiu. No versículo 9, a terra é feita em pedaços, estala, fende-se, é sacudida. E no versículo 20, cambaleia como um homem embriagado e balança como uma rede. Mais à frente, no Novo Testamento, já nós encontramos a visão apocalíptica de João, lá no capítulo 6 do seu Apocalipse, que quer dizer revelação. Ele diz no versículo 12: depois viu o Cordeiro abrir o sexto selo, e sobreveio então um grande terremoto, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. No versículo 13, e as estrelas do céu caíram sobre a terra como frutos verdes que caem da figueira agitada por vento forte. E no versículo 14, e o céu desapareceu como um pedaço de papiro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram tirados dos seus lugares. Abaixo, no canto esquerdo, nós estamos vendo algumas imagens dos efeitos de terremotos, furacões, vendavais que assolaram a Terra nos últimos anos. Lá no capítulo 18 do livro A Gênese, Allan Kardec nos diz no item 9: a agitação dos encarnados e desencarnados se juntam às vezes e frequentemente mesmo, já que tudo se conjuga na natureza, às perturbações dos elementos físicos. Mais algumas imagens mostrando algumas dessas perturbações, né? Como inundações, como a inundação lá de Atlanta, nos Estados Unidos, e outros efeitos danosos da própria natureza que aparentemente tem entrado em grande agitação, em grande convulsão nos últimos anos. Mais à frente, lá no mesmo capítulo 18, Kardec diz: se pelo encadeamento e solidariedade das causas e dos efeitos, os períodos de renovação moral da humanidade coincidem, como tudo leva a crer, com as revoluções físicas do globo, podem os referidos períodos ser acompanhados ou precedidos de fenômenos naturais, insólitos para os que com eles não se acham familiarizados, de meteoros que parecem estranhos, de recrudescência e intensificação dos flagelos destruidores, que não são nem causa, nem presságios sobrenaturais, mas uma consequência do movimento geral que se opera no mundo físico e no mundo moral. Mais à frente ainda, ele diz também que, anunciando a época de renovação que havia de se abrir para a humanidade e determinar o fim do velho mundo, a Jesus, pois, foi lícito dizer que ela se assinalaria por fenômenos extraordinários, tremores de terra, flagelos diversos, sinais no céu que mais não são do que meteoros, sem renovação das leis naturais. O vulgo, porém ignorante, viu nestas palavras a previsão de fatos miraculosos. Aí nós temos mais algumas imagens
como aquela tempestade ali no canto esquerdo, ao lado direito mais uma, o granizo gigantesco recolhido pelas mãos de alguém na foto que está embaixo, e o mar agitadíssimo num grande maremoto. Também encontramos a seguinte informação para, de uma certa forma, corroborar tudo isso que a gente já juntou aqui nesse programa. Lá no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec reproduz uma mensagem do Espírito da Verdade, que os Espíritos do Senhor espalham-se por sobre a terra, vindo clarear o destino e abrir os olhos aos cegos. E se nós fizermos uma avaliação do século XX, nós vamos ver que a partir do ano de 1930, conforme dizem alguns esotéricos, praticamente houve uma liberação geral de informações, e é muito grande a quantidade de informações mediúnicas oriundas de várias correntes ideológicas, espiritualistas ou não, que vêm anunciando talvez a ocorrência de grandes transformações, radicais transformações no próprio planeta do ponto de vista geofísico e do ponto de vista humano. Edgar Cayce, por exemplo, foi um desses. Ele previa que a partir do ano 2000 haveria uma mudança do eixo da Terra, o eixo magnético, causando aí inundação de diversas áreas costeiras, o desaparecimento da Groenlândia, a perda de uma grande parte do Japão e a inundação do norte da Europa. Emmanuel, também na década de 30, no final dos anos 30, escreve um livro intitulado A Caminho da Luz, e nele, através de Chico Xavier, ele nos deixa a seguinte informação: uma tempestade de amarguras varrerá toda a terra. Vive-se na terra um crepúsculo ao qual sucederá profunda noite, e depois da treva surgirá uma nova aurora. Luzes consoladoras envolverão todo o orbe regenerado no batismo do sofrimento. Voltando lá às profecias maias, eles dizem que a partir de 11 de agosto de 1999, quando ocorreu a última grande eclipse do Sol, eclipse anular do Sol no século XX, uma grande quantidade de eventos se daria. Isso porque naquela época a Terra, naquela ocasião, estaria mais próxima do Sol e a Lua mais distante da Terra. Aconteceria a partir daí esse tal alinhamento planetário, que em uma semana fez com que a Terra se transformasse no centro de uma cruz cósmica, uma imagem bastante interessante que surpreendeu até os astrônomos que observaram o tal fenômeno. Os maias diziam que esse período poderia ser chamado do tempo do não tempo, é um tempo de grandes definições para que a humanidade tome realmente um rumo no sentido de se superar nas suas limitações como um todo, ou talvez se creditar ou credenciar realmente a uma redução drástica, a um desaparecimento. E eles estabelecem como data limite o dia 22/12/2012, que pode sugerir que muitas coisas ainda haverão de acontecer nesses próximos 4 anos, ou então que nessa data realmente inicia-se uma nova era dentro daqueles ciclos de 5.125 anos, conduzindo a humanidade e o próprio planeta numa direção diferente daquela seguida até então. Aí nós temos algumas imagens da Terra, né? No lado superior nós temos uma imagem de satélite da região, de uma das regiões atingidas pelo tsunami, antes e depois da passagem do tsunami, devastando toda a vegetação e construções que ali estavam erigidas. E embaixo, no canto superior direito, também o rescaldo, o resto que sobrou da passagem do tsunami, com várias formas ali, inclusive praticamente amontoadas, como se fosse realmente o resultado de uma grande catástrofe. Né? Aí nós temos uma imagem do furacão Andrews. Nós temos lá embaixo, no canto superior direito, uma imagem muito interessante desse terremoto recente no Japão, aliás, na China, no início do ano de 2008, um pouco antes das Olimpíadas,
e em cima uma imagem do alagamento lá na região da Atlanta, nos Estados Unidos. Bom, uma informação bastante curiosa foi disseminada entre nós espíritas no início dos anos 90, no início dos anos 80. Ali o Hermínio Miranda, que é uma autoridade, uma criatura realmente muito criteriosa e estudiosa, está sempre antenado com aquilo de interessante que acontece no mundo, descobriu que, coincidentemente, a exemplo do que fez acidentalmente Albert de Rochat, que é o senhor que está na fotografia do lado esquerdo em cima, ele era diretor da Escola Politécnica de Paris, e acidentalmente, conforme relata no livro As Vidas Sucessivas, ele esbarrou fazendo pesquisa sobre a exteriorização de alguma forma nos processos de transe mediúnico, nas revelações a respeito do passado de alguns dos seus pacientes. E não bastasse isso, ele também esbarrou algum tempo depois na possível possibilidade de uma progressão do futuro em relação a isso. Essas informações, elas na realidade estão todas contadas no livro As Vidas Sucessivas, que foi lançado no Brasil no ano de 2007 ou 2006, pela editora Lachetre, que corajosamente verteu para o português e lançou numa edição de apenas 2.000 exemplares essa obra, As Vidas Sucessivas de Albert de Rochat. Nos anos 80, uma doutora americana, uma PhD em psicologia, a doutora Ellen Wambach, ela resolveu usar essa terapia de regressão a vidas passadas na tentativa de auxiliar os seus pacientes que tinham alguns transtornos de ordem mental ou comportamental a se entenderem e talvez vislumbrarem perspectivas das suas curas. Não bastasse isso também, ela resolveu fazer algumas incursões no futuro e resolveu pegar alguns pacientes com algumas características para fazer as ditas experiências. Ela estava em andamento essas investigações quando conhece o Dr. Chet Snow, uma pessoa que também era psiquiatra ou psicólogo e veio até ela no sentido de encontrar talvez um entendimento, um esclarecimento a respeito de problemas que o envolviam. E ele muda-se para a França, onde vai à busca de trabalho e busca também de respostas para problemas que carregava por dentro de si. A doutora Ellen Wambach fez várias incursões no sentido de fazer progressões no futuro. E hoje a gente sabe, inclusive, que a celebridade chamada Brian Weiss usa essa técnica no sentido de ajudar pacientes que estão sob os seus cuidados. Ele é um dos atuantes, lidadores no campo das regressões de vidas passadas, mas também está usando as progressões, e tem até livros publicados que podem ser encontrados já traduzidos para o português, dando conta das suas experiências, dos seus resultados. E a doutora Wellen fez essas experiências, depois desencarna, retorna então, tomando conhecimento disso, o Dr. Chet Snow dos Estados, aliás, para os Estados Unidos, retornado à França, e dá seguimento a essas experiências. E publica um livro intitulado Sonhos Coletivos do Futuro. E a resposta é bastante interessante. Eles fazem investigações entre o período de 2100, 2200 e 2300 e 2500. Como estaria possivelmente a Terra? E o resultado dessas experiências a nível de Terra é que a visão era de um planeta devastado, desestruturado e poluído, cidades em ruínas e campos abandonados, sistemas de comunicação e transportes desarticulados e dramática escassez de alimentos, tudo em consequência de gigantescos cataclismas em inúmeras regiões da Terra. Mais à frente, uma terceira coincidência, né? Nós viemos fazer uma palestra num centro em São Paulo e, através da dirigente dessa instituição, tomamos conhecimento da existência de um mapa que é o resultado de visualizações de um sensitivo americano, que era um profissional de eletrônica,
e que teve o seu despertar espiritual em 1979. Ele fazia uma entrevista de negócios e de repente perdeu a fala. Esteve hospitalizado, a partir daí começa a ter algumas visões, e essas visões diziam a respeito daquilo que ele deveria comunicar ao mundo. Ele fez alguns prognósticos interessantes, como terremotos de abril e junho de 92 na Califórnia, de Kobe no Japão em 95 e do furacão Andrew, segundo constatações de pessoas que acompanharam os prognósticos e as ocorrências. Ele disse que a partir de então passou a ser perseguido por visões de alguns segundos e vários minutos que faziam-no ver o que seria a Terra no futuro, não é? E entre 82 e 86 ele desenhou o Mapa Mundi Futuro. Gordon Michel Scallion é o nome desse homem, e ele diz também que nenhuma profecia é definitiva, elas são probabilidades. Ele prevê uma mudança do eixo magnético da Terra também, provocando um efeito dominó até 2012, que coincide com a data dos nossos irmãos maias nas suas profecias, né, que falam que em 22 de dezembro de 2012 inicia-se ou finda-se uma era e um ciclo e começa outro, talvez, com consequências impactantes no próprio planeta. Então, nós pegamos o mapa que a doutora Lúcia, dirigente do dito centro, nos emprestou e esquadrinhamos ele. Dividimos em 4 partes. A primeira mostra justamente o Ocidente Norte, o lado onde estão os Estados Unidos, e nós vemos aqui na área que está aparentemente vazia, que muitas regiões presumivelmente deverão desaparecer em função dos ditos cataclismas resultantes da verticalização do eixo da Terra. Nós vemos a América do Sul, região da Amazônia ali, parece que aparentemente também virou um grande mar, né? E há o surgimento da Lemúria, no lado esquerdo, aquele continente que a gente vê ali, é justamente a chamada Lemúria, e também o ressurgimento da Atlântida, enquanto outras áreas tenderiam a desaparecer. Aí nós vemos também, em relação ao mapa mundo do futuro, o mapa futuro do mundo, a região da Europa. Nós estamos vendo ali a região do norte da Europa, que, como Casey também disse, deverá desaparecer em função das grandes inundações. E no sul, nós vemos também essas modificações no continente africano, no sul da Ásia, na região da Atlântida. Tudo isso pode ser resultante de um grande cataclismo ou talvez dessas alterações prognosticadas por aquele grande estadista americano que fez, Al Gore, que fez um documentário Uma Verdade Inconveniente, mostrando que desde meados do século XX os norte-americanos fazem um monitoramento da Terra e estão observando um degelo aceleradíssimo dos polos, que vai aumentando a água do volume dos oceanos, causando grandes transtornos na vida animal, causando grandes transtornos no sistema ecológico, nos ecossistemas que aí estão à disposição do homem e que talvez resultem nessas transformações previstas aí também por Scallion, que pode não só ser o resultado do grande cataclisma que vai acontecer em algum momento ou em vários momentos, ou então resultado do tempo, não é? Nós encontramos uma outra informação interessante desse Jeffrey Goodman, que diz que há uma relação direta de causa e efeito entre o psiquismo humano e as forças naturais como tremores de terra, erupções vulcânicas e condições climáticas. Quanto mais semearmos discórdia e violência poluindo nossa atmosfera emocional, mais intensa será a poluição ecológica natural que teremos que suportar. E nós, nos anos 80, descobrimos o holismo, né, que fala que tudo está interligado, tudo está conectado. Nada realmente fica, de uma certa forma, desapercebido por esse entrelaçamento de todos os sistemas. Informação que, inclusive, Kardec já veiculava no livro A Gênese, falando que está tudo realmente conectado, interconectado, interligado, e todas as ações resultam em reações que causam, às vezes, as grandes transformações. Uma outra coincidência interessante, que é a quarta coincidência, ela acontece justamente num telefonema
onde nos foi recordado, casualmente, sem que houvéssemos buscado isso, uma conversa tida com Chico Xavier em 1985 por uma pessoa muito próxima a ele, que ouviu, depois de várias pessoas se posicionarem em relação aos possíveis encaminhamentos da Terra, a informação do Chico que, se as pessoas quisessem realmente saber o que vai acontecer, que lessem o capítulo 6 da segunda parte do Evangelho, aliás, do livro Há 2000 anos, onde Emmanuel reproduz uma fala de Jesus aos cristãos sacrificados nos primeiros tempos nos circos romanos, nos primeiros tempos do cristianismo, onde ele faz uma avaliação, um prognóstico bastante preciso, considerando tudo o que aconteceu nesses 2000 anos, e em determinado momento diz o seguinte: dia chegará no qual todas as mentiras humanas hão de ser confundidas pela claridade das revelações do céu. Um sopro poderoso de verdade e vida varrerá toda a terra, que pagará então à evolução dos seus institutos os mais pesados tributos de sofrimento e sangue. Exausto de receber os fluidos venenosos da ignomínia e da iniquidade dos seus habitantes, o próprio planeta protestará contra a impenitência dos homens, rasgando as entranhas em dolorosos cataclismos. Diz ainda que as impiedades terrestres formarão pesadas nuvens de dor que rebentarão no instante oportuno, em tempestade de lágrimas em face escura da terra. Trabalharemos com amor na oficina dos séculos por vindouros, reorganizaremos todos os elementos destruídos, examinaremos detidamente todas as ruínas, buscando material passível de novo aproveitamento, e quando as instituições terrestres reajustarem a sua vida na fraternidade e no bem, na paz e na justiça, depois da seleção natural dos espíritos e dentro das convulsões renovadoras da vida planetária, organizaremos para o mundo um novo ciclo evolutivo. Kardec ainda nos acrescenta que, quando se diz que a humanidade chegou a um período de transformação em que a Terra tem que se elevar na hierarquia dos mundos, nada de místico vejais nessas palavras. Vede, ao contrário, a execução de uma das grandes leis fatais do universo, contra as quais se quebra toda a má vontade humana. São palavras de Arago numa mensagem que Kardec incluiu no livro A Gênese, capítulo 18. André Luiz, em 1964, numa entrevista dada aos companheiros do Anuário Espírita de Araras, através de Chico Ivaldo, diz o seguinte: nossa confiança na sabedoria da providência divina deve ser completa, ainda mesmo que a Terra se desintegrasse numa catástrofe de natureza cósmica. Deus e a vida não deixariam de existir. Uma cidade arrasada num cataclisma não significa a destruição de um povo inteiro. Justo quem nos considerando coletivamente, temos feito por merecer longas aflições e duras provas na terra. Entretanto, diante da infinita bondade, devemos afastar quaisquer ideias sinistras da cabeça popular, carecedora de harmonia e esperança, para evoluir e servir. Em 1971, o Espírito Emmanuel, através de Chico, em resposta a algumas questões que não foram ao ar no programa Pinga Fogo, que estão inseridas no livro Plantão de Respostas da Cultura Espírita União, diz que a Terra será um mundo regenerado por volta de 2057. Cabe a cada um longa e árdua tarefa de ascensão. Trabalho e amor ao próximo com Jesus, este é o caminho. Em 1976, ele disse também que muitas realizações para o terceiro milênio poderão ocorrer depois de 2990. Imaginemos, pois, certos fenômenos de triagem na coletividade humana para séculos não muito próximos. Com base em todas essas informações, nós poderíamos tirar 3 conclusões sobre algumas possibilidades. A primeira delas, que todos esses eventos preconizados pelos grandes sensitivos no século XX, pelos grandes profetas da antiguidade, já está acontecendo gradualmente nessa transição de uma era para outra e da condição do mundo de expiação e provas para o mundo de regeneração.
Podemos supor também que a culminância será no dia 22 de 12 de 2012, o final de um ciclo, o início de um outro ciclo evolutivo, não é? E também podemos presumir, baseado naquilo que Emmanuel disse em 71 e 76, que houve uma mudança de planos, pois ele havia dito em 1938 que a comunidade de espíritos puros responsável pelo sistema solar já havia se reunido por duas vezes. Uma quando decidiu-se pela formação da Terra a partir do desprendimento desta estrutura da nebulosa solar, onde Jesus, que fazia parte dessa comunidade, teria assumido a responsabilidade de organizar, de edificar aquilo que seria a Terra que nos serviu até agora. A outra vez seria quando decidiu-se pela vinda de Jesus para a nossa dimensão. E, segundo ele diz, comentava-se na espiritualidade que uma terceira reunião estaria para acontecer para planificar o futuro da humanidade. Como houve aparentemente uma mudança entre aquilo que Emmanuel disse em 71 e 76, nós podemos também imaginar que talvez os prognósticos aventados até então talvez tenham encontrado um outro tipo de direcionamento por essas entidades que nos dirigem. Enfim, esta é a nossa contribuição para a compreensão do que é o planeta e como ele se evolui, como ele evolui dentro do contexto da própria criação divina.